Sabe aquela piada que é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim que acaba ficando boa? Eu acho que o Grêmio tem uma deficiência tão grande, mas tão grande em um aspecto do time ou do clube que pode, por incrível que pareça, acabar sendo o nosso grande trunfo e a nossa tábua de salvação para o Grenal desse domingo. É importante eu deixar claro aqui no começo do vídeo, porque cada vídeo é uma história, né? Às vezes eu acho que o meu canal aqui é uma grande história, mas é óbvio que tem pessoas que estão vendo só esse vídeo, só viram outro, então eu preciso deixar claro que eu já falei em outros momentos que o Quinteiros está devendo. Para mim falta um pragmatismo ao Quinteiros, né? Tipo, ele não pode levar 4, 5 meses para querer acertar o time, ele não pode também ser tão engessado em alguns conceitos e tentar trabalhar em cima deles, independentemente do material humano que ele tem, independentemente da competição, do perigo do jogo. Ele tem que ser mais pragmático, apagar alguns incêndios, mudar algumas coisas, mesmo que não seja da forma ideal que ele gosta de trabalhar, mas para deixar o time menos vulnerável, mais efetivo, né? Então eu acho que ele está devendo, ele precisa ser um estrategista. E ser um estrategista não é ter uma estratégia única, definida e tentar mirá-la ao infinito, doa quem doer, erre o que errar, tropece o que tropeçar. Não. Tu tem que ir ajustando as coisas durante o caminho e às vezes até mudando algumas rotas, né? Em virtude do que tu tá observando ali neste caminho, né? Então eu acho que o Quinteiros tá pecando muito, mesmo sendo pouco tempo, mesmo tendo reforços recém-chegados, que é sim um atenuante para ele, mas eu acho que mesmo assim dava para estar mostrando mais, dava para estar sendo um pouquinho mais sólido esse time que ele já tem em mãos. Dito tudo isso, para não dizer que eu estou falando só do que eu vou falar agora, né? Eu também reconheço esse problema tático, essa resposta muito lenta ali da organização do time. Mas dito tudo isso, cara, o Grêmio tem claramente um problema retumbante que é anímico. Quando a gente fala de anímico, quando eu falo de anímico, pelo menos, eu não estou me referindo só a estar feliz, estar triste, estar deprimido, estar motivado, não é só isso. Vai além do anímico, na verdade. Eu me refiro também ao mental, a capacidade mental desse time e amplio desse clube, né? Do seu presidente, passando pela sua comissão técnica e desaguando nos jogadores. Eu falei muito no vídeo anterior, pós-jogo, né, da Copa do Brasil, sobre os jogadores nesse quesito, né? Cara, um time muito verde, teve a expulsão ali do Luan Cândido, eu citei outros lances, eu me esqueci de citar, que eu falei no Twitter durante o jogo, eu me esqueci de citar, que o Grêmio viu um goleiro, que agora eu soube, era o terceiro goleiro dos caras, tomou um frango histórico e ficou destruído animicamente, destruído, desequilibrado. E o Grêmio não deu um chute a gol para testar o cara, para ver se ele estava nervoso. Tinha torcedor atrás dele xingando ele. Sabe, cara? É aí que tem que ser malandro. De estar conectado com o futebol, com a competição, competir, explorar uma fraqueza do adversário. Não é botando a mãozinha aqui para a torcida que te xingou na hora do pênalti, com um sorrisinho maroto, enquanto tu tá empatando com o Atlético e com a vaga podendo escorrer pelas mãos. Num fiasco que se desenhava. Não é ali que tem que se bancar o malandro e do sorrisinho e da mãozinha aqui na orelha, mimimi. Não é ali. Isso não é ser malandro, isso é ser patético, é ser desconectado com a realidade. Ali a tua reação tinha que ser de indignação, cara fechada, né? Aí quando precisava de uma malandragem dentro das 4 linhas, aí um é expulso, ninguém chuta gol, aí sabe, aí vem vários lances de um time extremamente verde e desconectado da realidade.
Mas essa desconexão, ela vem de cima, é top-down, né? Ela vem do presidente, o presidente que pouco fala. Quando fala, o presidente do Grêmio é assim, ó, ele não fala em momentos inacreditáveis que a gente pensa, meu Deus, por que ele não falou? Aí quando ele fala, muitas vezes a gente pensa, putz, por que ele falou? Sabe? Então assim, não sei o que é pior, sabe? É sempre numa apatia, sabe aquele... A Rádio Gaúcha tinha ou tem, eu acho que tem ainda, não é repórter isso, tô confundindo, acho que é correspondente Ipiranga, sei lá o que é. O cara fala, e na Bolívia o preço do gás subiu para o cara fala qualquer tragédia, uma hecatombe mundial, uma bomba nuclear ou o preço do pãozinho, ele fala no mesmo tom, assim, sabe? É o presidente do Grêmio, é a diretoria do Grêmio como um todo, assim, a gente não vê nos discursos, nem na forma, nem no conteúdo, nem na frequência, nem na pertinência, a gente não vê em nenhum alicerce da comunicação, a gente vê uma confiança que pode respingar na torcida, nos jogadores, num respaldo, sabe, nada. Daí a gente desce para a comissão técnica, gente, é assustador, né? Eu falei até no pós-Grenal, no vídeo pós-jogo do Grenal, o de sábado, que era um jogador sanguíneo, que brigava, que falava merda aí pros adversários e derrubava, ele era zagueiro, né? Derrubava o atacante e enfiava dedo na cara e xingava, não sei o quê. No Grenal, ele parecia uma estátua, assim, com a mãozinha na cintura, olhando pro horizonte, assim, sabe? E assim ele ficou durante os 90 minutos, sem dar um ai, sem falar uma palavra, né? E não é diferente disso o nosso treinador, Gustavo Quinteiros. Mudo, calado, aí quando fala é também monotom. E aí, cara, eu gravei o vídeo pós-jogo antes de ouvir a coletiva de Gustavo Quinteiros. Cara, ele culpou a arbitragem, ele culpou a lua, ele culpou... Assim, ó, ele é habilidoso em algum nível, um nível raso, porque depois a habilidade dele já é soterrada pelos fatos, né? Mas ele é habilidoso em algum nível, no sentido em que ele fala muitas verdades. A da arbitragem ele forçou um pouco ali, porque a única expulsão que realmente foi retumbante, assim, um escândalo contra o Grêmio foi a do João Lucas lá contra o Ipiranga de Erechim. As outras três, cara, não foram esse absurdo todo, né? Talvez a do Gemerson teve um puxãozinho ali antes, mas não tira a burrice do Gemerson. A de ontem, idem, né? Foi verde, mas não tira também. Aliás, foi rigoroso o juiz, poderia não ter dado, mas não tira também o quão verde foi o jogador, né? Aí tem uma do Edenilson, que foi expulso lá contra o São Raimundo nos acréscimos do segundo tempo, já que o Edenilson de fato agride o cara, então não teve nada de errado naquela lá. E todas mostram o quão nervoso está o time, o quão verde está o time, e até mesmo, sobretudo a do Gemerson e a de ontem, do Ancândido, talvez mostre até um time desconectado, desencaixado, sabe? Um time bagunçado, que os caras estão chegando atrasados ali, tomando muito amarelo. Até isso tem, tá? Mas daí ele começa a dar umas desculpas que ele usa muitas verdades, ele fala que teve erro de arbitragem, claro que a maioria não condiz com a verdade, mas teve um aqui, outro ali, sobretudo a expulsão do João Lucas. Ele fala dos reforços que chegaram agora, e isso é uma verdade, já falei desse atenuante para ele 1000 vezes. O trabalho dele, propriamente dito, mesmo considerando os atletas que já estavam aqui, tem apenas 2 meses, é uma verdade. Só que a verdade dele acaba na medida em que tu fez uma guerra contra o São Raimundo. E tu fez outra contra o Atlético. Tu tomou 3 gols do Atlético. E tu não fez 2 gols no Atlético. Tu tomou 3 gols do Atlético, mas tu não fez 3 gols, tu fez 2. Porque o goleiro nos deu, né? O outro também foi falha, mas pelo menos ali era um rebote, o Bright White foi lá e fez e tal, né? Teve uma ajuda gigante do goleiro, mas tá, foi nosso o gol. Agora, o do João Lucas não foi nosso gol, foi do goleiro, né? Então, assim, isso tudo esbarra na medida em que tu faz esse tipo de guerra e fiasco contra times muito inferiores. Muito inferiores. E aí, cara, o tempo de treino que tu tem já não justifica
já não justificaria se fosse uma semana, se tu tivesse chegado no Grêmio agora, sabe? Mas não faz tão pouco tempo assim. Então a justificativa dele começa a cair por terra. Só que a parte assustadora da entrevista dele nem é essa, né? O blá 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 dele, que diz, mas não diz, explica, mas não explica, que vai muito mais ao encontro do que o Renato fazia nas coletivas, do que o próprio Quinteiro estava fazendo quando chegou, né? Esse blá 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 dele, meio fora de contexto, me assustou de verdade quando ele foi perguntado sobre o Grenal. Porque aí tá, já entendemos que da direção não vai vir soco na mesa, não vai vir eloquência, não vai vir motivação. Do técnico, será que vem? Ele foi perguntado sobre o Grenal e ele praticamente fez um discurso de derrota. Ele, em momento algum, disse que tinha observado algumas fragilidades do Inter, algumas fragilidades do Grêmio que ele ia tentar corrigir, algumas alternativas estratégicas. Cara, teve uma vez que o Mano Menezes, que para mim está longe de ser um dos maiores estrategistas do Brasil, o Mano Menezes surgiu lá em 2006, eu acho, com o Alessandro, lembra? Acho que ele era um lateral esquerdo, que ele botou pelo meio que fincado não sei onde, espetado ali na frente e tal, e surpreendeu todo mundo. Eu acho que não foi nem no Grenal, acho que foi no Grêmio Corinthians, início da Série A 2026, que era o campeão da Série A contra o campeão da Série B, o Grêmio muito pior que o Corinthians, tecnicamente, o elenco, né? O Grêmio ganhou de 2-0 no Olímpico e tal. Então, assim, tira um coelho da cartola, dá um discurso motivando o gremista, que tu tá pensando, não, ele já deu a desculpa da derrota. Ele se abateu na resposta e disse que era difícil, porque os reforços chegaram há pouco tempo e a gente joga sempre sem jogadores, muitos são expulsos e não sei o que, e o Inter tá jogando com o mesmo time desde o ano passado e blá blá blá. Ele fez o discurso da derrota. É o discurso que ele teria que fazer domingo, depois de perder para o Inter o título gaúcho de 2025. Então, assim, ele não entendeu o que é um Grenal, ele não entendeu o que é o Grêmio, ele não entendeu o que é a rivalidade. Sabe? Esse discurso dele foi deprimente, deplorável, cara. Foi assim, ó, passível de tu ter o ingresso comprado para domingo no Beira-Rio e vender, devolver. O nosso treinador já entregou os tacos. Essa é a sensação. E se esquivando já de uma culpa previamente. Sabe? É inacreditável, cara. Aí o presidente é aquilo que eu falei. Olha o que o nosso treinador fala. E em campo, o nosso maior ato de bravura é o Gemerson rindo da torcida do Atlético, botando a mãozinha na orelha e sorrindo. Fiz meu golzinho. E agora o que vocês vão falar, hein? Cara, é inacreditável, cara. É inacreditável. E assim, já que ninguém fez, eu vou fazer. já que o presidente não conseguiu ser capaz de botar de dar algum pingo de esperança, nem o treinador e os jogadores muito menos, tanto nas atitudes quanto no futebol jogado e tal. Cara, sabe qual é a minha única... É tão surreal que eu vou dizer agora, porque assim, ó, é óbvio que eu não tenho convicção de que vamos ganhar ou sequer uma boa perspectiva. Eu acho que assim, ó, é 80% certo que o Inter vai ser campeão gaúcho dentro de um quadro de normalidade. Eles vão ganhar de 2-0, eu acho que ainda é uma normalidade, ou de 2 gols de diferença, ou 1 gol de diferença, ou vai ser empate, ou até vai lá o Grêmio ganha por 1 gol de diferença, o que eu já acho bem menos provável, tá? Mas isso tudo aqui tá dentro do meu combo 80%, 85%, que é um Inter campeão gaúcho num jogo normal, né? De vitória deles simples, até 2 gols, empate, talvez até uma vitória simples nossa, que eu já acho menos provável. O que são os 20%, cara? É o Grêmio sair campeão a partir de 3 gols de diferença ou 2 gols de diferença ganhando nos pênaltis, ou o Inter nos golear, ou sair da normalidade da vitória simples. Cara, e dentro desses 20%, eu acho muito mais provável nos golearem do que a gente fazer 2 ou 3 gols de diferença.
Eu tenho mais medo de tomar uma goleada do que esperança de fato, sair de lá cometendo um crime histórico e épico, né? Não vou aqui dividir, quanto por cento eu acho cada um, mas assim, eu acho, né, eu tenho mais, talvez seja 15 a 5%. 15% a goleada deles, 5% o nosso, nem sei se chega a 5%, a nossa remontada. Agora, é tudo tão surreal que eu tô vendo e falando aqui, né, do presidente, da comissão técnica, dos jogadores, é um bundamolismo generalizado, uma fala mansa generalizada, um monotom generalizado, uma desculpa prévia de algo que ainda nem aconteceu, jogadores desconectados da realidade. Por onde tu olha, é tão frágil esse Grêmio, é tão pouquinho, é tão mansinho, que eu tava pensando, cara, tem jogos do Grêmio que eu fico tão nervoso antes, grenais, alguns jogos de finais nacionais ou internacionais, né, semifinal de alguma coisa e tal, eu fico tão nervoso antes dos jogos e durante, que eu já cheguei a pensar assim, cara, a gente sempre pede os jogadores engajados, sentindo na pele, competindo, às vezes sendo uma personificação do torcedor dentro de campo, né, para sentir o que a gente está sentindo, para se entregar como a gente se entregaria, que em alguns momentos eu fiquei tão nervoso que eu pensei assim, cara, neste caso, tomara que eles não estejam tão pilhados quanto eu, tomara que eles não estejam tão conectados com esse jogo quanto eu, tão entendendo o contexto como eu estou entendendo e preocupados como eu estou, porque se eles estiverem sentindo o mesmo que eu estou sentindo, nós vamos tomar uma goleada. Porque eu tô nervoso, eu tô apavorado. Se eu entrasse em campo, eu ia dar um soco no juiz no primeiro lance que eu discordasse. Eu ia chutar a bola para fora, né, num lance simples, dentro da pequena área. Eu ia estar numa pilha que ia me atrapalhar, ia me cegar. E eu cheguei a pensar algumas vezes, cara, neste caso, é tão angustiante esse cenário que seria melhor o jogador ser um pouquinho mais desconectado que eu, um pouquinho mais mercenário, entre aspas, um pouquinho mais, né, profissional, frio e no mundo da lua. Porque daí ele simplesmente vai entrar, vai jogar mais uma partida de futebol na vida dele, sem o peso que aquela partida tem para toda a torcida, e talvez ele consiga desempenhar melhor tecnicamente ali o futebol dele. E é tão louco, cara, que talvez essa seja a nossa chance. Os caras são tão no mundo da lua, é tanta passividade, e eles estão levando esse jogo, eles estão levando esse ano, né? Todos os jogos até então, de mata-mata e de gauchão, não sei o quê, eles estão levando tão na normalidade, tão na bunda molice, cara. E o Inter não, o Inter tá fazendo uma guerra. A gente viu nos 2 grenais a diferença de postura, desde o banco de reservas ao treinador, passando pelos jogadores, e até pelas diretorias, mas daí, enfim, né, tô falando aqui do jogo especificamente, que talvez, se o Grêmio conseguir achar um gol, não digo nem necessariamente cedo, mas num cenário ainda de 0-0, se o Grêmio conseguir abrir o placar, cara, talvez essa desconexão deles, essa frieza, essa bunda-molice, faça com que eles joguem um jogo de futebol normal, enquanto o Inter pode se apavorar, pode se pilhar, pode entrar no radar dos colorados os 9 anos já que estão completando sem gauchão, os quase 15 sem título maior, os 3 anos que eles estavam sem chegar numa final. Tudo isso pode entrar em campo, pode entrar nas arquibancadas do Beira-Rio, e daqui a pouco aquilo ali pode virar uma pilha de nervos. E os jogadores do Inter podem se atrapalhar, o Beira-Rio pode atrapalhar eles, e eles podem se atrapalhar nessa angústia, enquanto os nossos, que estão passeando na feira, de repente continuarão jogando uma partida de futebol tranquilamente e numa dessas consigam até uma melhor sorte ali adiante. Eu acho esse cenário legal? Não. Eu acho que as nossas chances crescem vertiginosamente na medida em que a gente entra mais pilhado, mais concentrado e querendo mais que o adversário. Isso é inegável.
mas a coisa é tão surreal, é tão descolada, é tão abaixo da batida do Inter que a gente tem visto aí nos últimos jogos, que quase chega a virar uma curva de eu achar que tá aí, tá aí. Os caras são tão frios e malucos e desconectados que numa dessa vai que não seja a loucura da imortalidade se manifestando da maneira mais bizarra dos últimos tempos. Acredito? Não. Duvido? Também não dá para duvidar 100% dessa camisa. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.